O apóstolo Paulo diz assim: não despreze as profecias. Não despreze profecia. Toda profecia que vem ao meu respeito, eu falo, é meu, eu recebo, está aí, é de Deus, amém. Porque a Bíblia diz, não despreze. Nós temos a mania de desprezar. Ou, o que nós fazemos? Nós paramos na profecia. Pô, se Deus falou, tá bom. Um dia vai se cumprir. Um dia vai acontecer o que tem que acontecer. E aleluia, glória a Deus, amém. E nós não nos movimentamos em direção à palavra profética. Veja, volta lá para Elias. Nós vemos um espírito, uma inspiração para o cumprimento da profecia. A Bíblia diz que quando Elias liberou a palavra para Acabe, a Bíblia diz que Elias, ele se importou com a profecia. Diga assim, eu preciso me importar com a profecia. Querido, Elias, a Bíblia diz que enquanto Acabe foi para casa, Elias diz, epa. Tem um mover de Deus aí. Amém? Tem algo, tem mistério, como diz o outro, né? Tem mistério aí envolvendo. Elias entendeu o mistério de Deus. Elias entendeu a movimentação celestial que estava acontecendo. A Bíblia diz que Elias sobe no monte. Volta para mim o versículo 43. Elias sobe no monte. Ele inclina a sua cabeça entre os joelhos. E Elias começa a orar. Elias começa a orar. Elias começa a ativar as regiões celestiais em direção àquela profecia. A Bíblia diz que ele subiu ao monte e ele manda o moço começar a conferir. Vai lá ver. Veja se já se cumpriu a profecia. O moço vai, olha, volta, não tem nada. A Bíblia diz que Elias ficou naquele monte, não sabemos quantas horas. Ou não sabemos quantos dias foram. Mas a Bíblia diz que esse moço, ele foi conferir por ordem de Elias 7 vezes. Uma preocupação, um desejo, uma expectativa de que uma profecia se cumpra. A palavra foi liberada, foi ativado o propósito. Então se o céu falou, então a terra vai ter que se movimentar. Se tem profecia a teu respeito, se tem uma palavra de Deus a teu respeito, comece a movimentar-se, querido. A Bíblia diz que Elias subiu o monte e falou, agora vai se cumprir essa palavra. Se foi liberada no céu, então vai se cumprir na terra. E a Bíblia diz que ele começa a orar. E ele manda o garoto ir por 7 vezes. Talvez foram 7 dias. Talvez foram 7 horas. Eu não sei, a Bíblia não é precisa no tempo que durou. Mas, queridos, não importa o tempo. O que importa é que Elias insistiu, ficou velando aquela palavra, ficou ruminando aquela palavra profética. E enquanto ela não se cumpriu, Elias não se aquietou. Olha o que o texto diz, versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez diz, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou, fechou, é de Deus. Pode avisar que a profecia se cumpriu. E a Bíblia diz que começou a chover imediatamente. Quantos querem que as palavras proferidas a teu respeito se cumpram? Então olha aqui para mim, querido. Não pare na profecia. Movimente-se. Comece a crer. Comece a liberar. Se Deus disse, então agora vai se cumprir. Querido, muitas vezes num culto como esse, Deus está ativando o destino do teu mês. Deus está ativando o destino do teu ano. Só que você recebe e você acha que foi só emoção, você acha que foi só empolgação, você acha que foi só um jogo. E você descarta. Quando Elias percebeu o movimento profético, quando Elias percebeu a movimentação celestial, ele disse, opa, tem algo aí. Tem um mistério de Deus aí. Amém? Como fazer para que as profecias se cumpram? Queridos, Elias, a Bíblia nos mostra que Elias, ele começou a fazer um movimento. E a palavra de Deus em Tiago diz que Elias começou a orar. E a palavra orar ali é um sentido de começou a fazer declarações. Ele se inteirou, ele encarnou aquela palavra e ele começou a declarar a chuva de Deus.
Então, se Deus está falando que Ele está te curando nessa noite, e foi liberada uma palavra de conhecimento a teu respeito, então fechou. A cura já chegou. Então eu estou curado. Mas e a dor? Ô dor, você perdeu, porque a palavra de Deus já foi liberada, eu estou curado, eu recebo a cura. Dor, sai, e cura entra, e eu começo a internalizar essa verdade, eu começo a me posicionar dentro dessa verdade, se é por 7 vezes, se é por 7 dias, se é por 7 semanas, eu não sei, mas ela vai se cumprir. Comece a crer, queridos. Nós temos mania de baratear muito o movimento do Espírito. O Espírito Santo, num culto como esse, te toca, você sente um calorão, você sente algo que mexeu contigo. Mas acho que foi só emoção. Querido, foi um movimento profético que tocou você. Existe uma atmosfera, a unção, ela é profética. Amém? A unção é um movimento profético. A Bíblia diz que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo e profeta não são duas pessoas. Apóstolo e profeta não são duas personalidades. Apóstolo e profeta são duas movimentações de unção. São dois aspectos da unção que toca a igreja. E quando nós estamos num culto como esse, numa reunião de grupo familiar, por exemplo, numa reunião de intercessão, de oração, nós estamos debaixo de uma influência profética. E um calorão, um toque, uma palavra, você precisa pegá-la. E você precisa levar essa palavra. Você precisa transformar ela nas suas orações. Você precisa transformar ela nos seus sonhos. Você precisa transformar ela nos seus desejos. E é assim, e vai ser assim. Eu tenho agora sabedoria. Foi liberada uma unção de sabedoria, então eu sou sábio, eu sou inteligente, eu tenho criatividade, eu tenho uma nova ideia. E começa a gerar isso. Amém? Queridos, como fazer isso funcionar? Como trabalhar isso para se tornar isso prático na sua vida? Os avivamentos de toda a era, de todos os tempos, eles trouxeram uma mudança. Todos os avivamentos. Ok? Uns avivamentos trouxeram para mudar formato de culto. Outros avivamentos vieram para mudar culturas. Outros avivamentos vieram para mudar leis. Várias foram. Todo avivamento ele traz uma mudança. Nesses dias, o avivamento que nós estamos vivendo, ele está trazendo uma mudança, que é a mudança de mentalidade. Mudança de mente. Como tem sido tremendo a mudança que Deus tem trazido para a igreja nesses dias. Nós estamos sendo formatados numa mentalidade de que nós, em Cristo Jesus, estamos governando através das regiões celestiais. Amém? A Bíblia diz que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E desse lugar, nós temos autoridade. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes, sacerdócio real. Somos um sacerdócio que tem autoridade para governar sobre todas as coisas. Amém? Querido, quando nós entendemos essa mentalidade que Deus trouxe para nós, querido, nós podemos entender que isso precisa ser abundante. A graça que nos foi dada é uma graça abundante. Amém? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Se você estava fraco, se você estava caído, se você estava debilitado, querido, agora vem uma superabundante graça, que vai movimentar você, que vai mudar a tua história, que vai mudar todas as coisas na sua vida. Queridos, essa graça, ela precisa ser multiplicada. Essa graça, ela precisa aumentar o seu nível de influência na minha vida. Caso contrário, eu não alcanço os propósitos de Deus. A Bíblia fala dessa abundante graça, ou superabundante graça. Ou seja, não é que essa graça, ela é liberada, limitada. Não existe uma limitação de liberação dessa graça. Um pouquinho de graça hoje, um pouquinho amanhã, uma dose, ok? Não é isso. A graça é abundante. Na verdade, ela é superabundante. Amém? Porém, muitos de nós, a forma como recebemos, ela é limitada. Recebemos como dosagens de graça.
Recebemos a graça em porções, ok? E nós não deixamos que essa graça inunde as nossas vidas. Então, por exemplo, nós podemos ter a graça que é suficiente para me levar a crer que eu sou salvo. E não temos dúvidas, a maioria da igreja não tem dúvidas sobre a sua salvação. Aí você pergunta, por que você tem certeza da salvação? Por quê? Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Aí, ó, até a maioria. Por quê? O que te garante que você é salvo? A graça, a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus. Amém? Ele morreu por mim e por você. Então eu sou salvo por isso. Mas o mesmo sacrifício que Jesus fez na cruz, que foi poderoso para me salvar, também é o mesmo sacrifício que é poderoso para me curar de todas as enfermidades. Agora veja que não temos dificuldade em crer que somos salvos. Mas a estatística, a porção, ela cai drasticamente quando no assunto é crer que eu tenho cura das enfermidades. Por quê? A medida de graça que eu recebi, ela é suficiente para me levar à salvação. Mas eu não recebo uma medida de graça suficiente para me levar a ser curado, para me levar a ter vitória no meu casamento, para me levar a ser liberto do vício, ou até mesmo para me levar a ser vitorioso financeiramente. Não, salvação sem problema, pastor, mas cura, sabe como é, né? Deus quis assim, Deus que fez, uns é para ser saudável, outros é para ser doentes, e é assim mesmo. Nós temos dificuldades em crer. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 8, ele diz assim, e Deus é poderoso para fazer o quê? Para fazer o quê? Abundância, querido. Diga assim, o meu Deus é um Deus de abundância. Olha só, para fazer abundar em vós toda a graça. A graça é extravagante. A graça é abundante, superabundante. A fim de quê? Por que essa abundante graça? Para que eu tendo sempre. Veja que não é para ter escassez em nenhuma área da sua vida. Escassez financeira, escassez de saúde, escassez. Ele fala, não, é para ter sempre. Em tudo, toda a suficiência, para que abundeis em toda boa obra. Olha a mente de Deus. Deus é um Deus de abundância. E a graça que Ele liberou para mim e a você é abundante. Olha 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, fazer o quê? O que é para fazer? Vocês estão aí, igreja? Antes. Espera aí. Então a graça, ela tem o quê? Degraus. A graça, ela tem estágios. A graça, ela tem níveis. Eu posso crescer na graça. Ok? Eu posso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Querido, você pode crescer. E quando eu cresço nessa mentalidade de graça, eu começo a ter uma nova posição. Sabe qual é o grande obstáculo para o cumprimento da profecia na sua vida? É porque você acha que não é digno. Você acha que não é para você. Você acha que não é, acho que estão querendo encher minha bola, é uma motivação que estão querendo criar em mim. E eu começo a me confundir. Porque eu tenho dificuldade em crer que Deus tem abundância para mim. Olha aqui para mim, o teu Deus, o Deus que você entregou a sua vida para Ele tem abundância para a sua vida. Para seu casamento, para seus filhos, para seus negócios, para a sua saúde. Queridos, você não precisa mais ficar doente. Amém? Você não precisa mais ter escassez financeira. Você não precisa mais sofrer pelo divórcio. Não precisa. Mas por que uns sofrem, pastor? Muitos fazem essas perguntas. Mas por quê? Por quê? Porque uns são limitados na graça. Recebem porções pequenas de graça. Hoje, o Espírito Santo quer derramar porções abundantes de graça na sua vida, querido. Amém? Queridos, essa é a verdade. Esse é o princípio. A mudança de mentalidade. Se Deus falou, saiba que Deus ativou o propósito e você é digno para receber. Você é digno.
Elias tinha uma mentalidade. E nós precisamos perseguir essa mentalidade. Para não parar na profecia. Eu sou um profeta na sua vida. Eu tenho sido um profeta na sua vida aqui. Os profetas da casa têm se movimentado. E há umas semanas atrás foi liberada uma palavra aqui até agosto. Amém? Até agosto, não é, Egon? Até agosto Deus estaria liberando coisas sobre a sua vida. Liberando negócios, mudando o teu destino financeiro, mudando a tua história familiar, mudando toda a tua vida. Amém ou não? Estou falando para alguém aí hoje ou não? Aleluia! Querido, essa casa é uma casa profética, essa casa é a casa de profeta. E toda semana existe uma liberação profética na sua vida. Elias, ele tinha uma mentalidade profética. Ele andava em tempos proféticos, ele andava em territórios proféticos, ele andava numa atmosfera profética. Então tudo que saía do céu, ele dizia, opa, tem mistério. Tudo que está sendo liberado aqui, através da minha vida, através do ministério que toca a sua vida aqui, queridos, aprenda a entender que está sendo ativado o propósito de Deus na sua vida. Não fique titubeando, não fique com medo, não fique achando que é palavras motivacionais, que é para animar o culto. Nós não temos essa prática, nós não gostamos disso. Nós procuramos ser muito sensatos no nosso estilo de ministério. E todos aqui que lideram comigo essa igreja aqui, nós temos sido muito sensatos. Mas uma coisa a gente não pode correr, é que o Espírito de Deus, Ele é poderoso. O Espírito de Deus, Ele toma o controle. O Espírito Santo tem se movido, Ele é vivo hoje. E você tem recebido esse toque. Agora a mentalidade, porque você tem recebido apenas pequenas porções de graça, tem impedido esse cumprimento. É interessante, a gente libera sobre você e de repente você continua na mesma história. Você continua vivendo a mesma vida. Você já foi em outros cultos, você já se encontrou com outros pastores, você já encontrou em outros movimentos que liberaram palavras sobre a sua vida e as coisas não andam. E a Bíblia diz o seguinte, que a esperança tardia adoece o coração. E porque as coisas não vão acontecendo na sua vida, você vai desanimando. Você vai perdendo o ânimo, você vai perdendo o ritmo. E daqui a pouco você está, acho que Deus não me ama mesmo, acho que não é para acontecer mesmo, acho que é para eu viver na miséria mesmo. E um espírito de autopiedade começa a tomar você. Então o que você precisa combater? Como? Crendo que a abundante graça alcançou o meu coração e Deus ativou o propósito dele na minha vida. Querido, então se Deus está liberando uma palavra de sabedoria, é teu, receba. Se Deus está dizendo que Ele vai mudar a tua vida financeira, eita, vai mudar a minha vida financeira. Já comece a pensar como rico, já comece a falar como rico. É de Deus, querido. Se foi liberada aqui hoje uma palavra de conhecimento sobre enfermidade, né? Eu tive um entendimento aqui de alguém na garganta sendo tocado. Aleluia, pronto, não tenho problemas mais nas minhas cordas vocais, não tenho problema mais na minha garganta, estou curado. Viva como uma pessoa curada, porque foi ativado uma atmosfera espiritual na sua vida. Mude. Elias percebeu o movimento profético e falou, epa, vou subir para o monte e vou ver essa profecia se cumprindo. Está na hora de você colocar a cabeça entre os seus joelhos. Subir no monte. O que é subir no monte, pastor? É subir numa posição. Assumir uma postura de alguém que está debaixo de uma atmosfera profética. Amém? Querido, Deus é um Deus de abundância. A graça dele é abundante, não é limitada, não é por medidas. Querido, seja qual for a forma que você olhar para Jesus, seja qual for a forma que você olhar para ele, você vai ver beleza, amém? Você vai ver pureza, você vai ver glória, você vai ver amor, não é isso? Você olha para Jesus, de qualquer forma que você vê, você só encontra essas características. Agora, seja qual for a forma que você olhar para você, como que você vê? Você começa a ver outro aspecto, você vê deformidade, você vê erros, você vê falhas, fraquezas, você vê pecado. Queridos, pare de olhar para você,
Por isso que você não crê que a palavra de Deus está sendo liberada para a sua vida. Olhe para a abundante graça. Amém? Querido, quando olho para Jesus, eu vejo excelência, eu vejo beleza, eu vejo pureza, eu vejo fidelidade. Quando Ele é forte, querido, Jesus não é ninguém como Ele. Não tem ninguém como Ele, não queira se parecer com Ele que você não consegue. Ninguém é como Jesus. Ele consegue ser forte, sem te agredir. Ele consegue ser forte, sem ser indelicado com você, sem te ferir. Mas ao mesmo tempo Ele consegue ser suave, sem ser mole, frouxo. Não há ninguém como Ele. Quando eu penso em Jesus, eu imagino assim, é uma mistura de aço forte, certo? Envolvido num veludo suave, que você pode chegar perto e não te ferir, mas Ele te dá segurança, Ele te dá estrutura, Ele te dá força. Não há ninguém como Ele. E quando Ele olha para você, Ele libera essas palavras a teu respeito. Ele não está brincando contigo. Ele não brinca com a tua vida. Queridos, Ele é tremendo. E a tua mentalidade precisa ser envolvida nisso. Você precisa entender isso. Quando uma profecia é liberada sobre a sua vida, significa que o céu foi ativado. E tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo se faz novo. Comece a se posicionar, comece a viver como tal, comece a assumir a mentalidade de quem você é. Deixa eu encerrar aqui com você, te mostrando como que eu posso tornar isso prático no meu dia a dia, qual é o meu comportamento de agora em diante, mediante a essa profecia. A Bíblia fala sobre a força que eu tenho como sacerdote. Quantos aqui são sacerdotes? Amém? Todos aqui? Quem é o sacerdote? Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Passaram a ser constituídos reis e sacerdotes para Deus. Uma nação de sacerdócio real. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que pensa um sacerdote? O que passa pela cabeça? Qual que é a rotina de um sacerdote? Em Levítico capítulo 27, ele diz o seguinte. Quando as pessoas levavam algo para o sacerdote, que era uma oferta para oferecer a Deus, o sacerdote ele tinha uma rotina. Qual vai ser a tua rotina de hoje em diante? Quantos são os sacerdotes aqui? Amém? Diga, eu sou sacerdote. Olha o teu irmão ao lado e diga para ele assim, olhe para um sacerdote. Amém? Querido, sacerdote não é só homem não. O homem é o sacerdote da casa. Não, a Bíblia diz que nós estamos inseridos numa nação de sacerdotes que reinam. Aleluia! Além de ser um sacerdote, você tem autoridade para governar. Mas qual é a mente? Qual é a rotina de um sacerdote? Quando se traz uma oferta, quando se apresenta algo para o sacerdote, o que ele vai fazer? Ele o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Olha, o que o sacerdote faz? Ele avalia e ele determina quanto vale. Quanto vale? Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. O próximo versículo temos? Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote, o que ele vai fazer? Avaliar. Qual que é a rotina do sacerdote? Ele faz uma avaliação. Avalia. Avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Qual é a rotina no sacerdote? Ele faz avaliações. Então, como sacerdote, você vai olhar para o teu próximo semestre. Amém? E você vai avaliar. Você tem uma profecia de abundância na sua vida? Quantos têm uma profecia de abundância? Se você não tem, receba. O Senhor é o Deus da abundância na sua vida agora. Então você vai olhar para o teu semestre e você vai avaliar o teu semestre. Se você for avaliar o teu semestre
pelos olhos da economia, eles estão dizendo o seguinte: olha, gente, esse ano é um ano que tem que passar. Esse é um ano que tem que ser esquecido. Essa é a avaliação econômica. Ok? Eles dizem o seguinte: esse ano para o Brasil é um ano perdido. Copa, agora eleições, acabou. Agora, se você olhar para o teu semestre, não como uma mente de economista, mas como uma mente sacerdotal, baseado numa profecia que o início do semestre agora, até agosto, Deus vai romper sobre a sua vida. Você olha para o teu semestre e diz: vai ser o melhor semestre que eu já vivi até os dias de hoje. Aleluia! Aleluia! Ei! Essa é a tua mentalidade, essa é a tua rotina. Olha aqui para mim. Não pare na profecia, meu irmão. Não deixe ela na gaveta. Ative, movimente. Essa é a rotina do sacerdote. Ele olha e ele avalia. Se você avaliar conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Conforme você determina o valor. Você determina o nível, você determina onde você vai chegar, você determina baseado em quê, pastor? Em motivação pessoal, baseado em autoajuda? Não, baseado na profecia que foi liberada sobre a sua vida. Amém? Então eu olho para o meu semestre e falo: uau! Ei, empresário, como você está olhando para o teu semestre? Tem que sair aquele uau! Eu tenho olhado para a igreja para esse próximo semestre sem ter dito: uau! Que tremendo! Que tremendo! Vocês estão aí, igreja? A rotina do sacerdote é uma rotina de avaliação. Queridos, mostre ao sacerdote. Por que ainda temos problemas com saúde, problemas financeiros, problemas sociais? Por que ainda temos tantos problemas? Porque nós olhamos e a nossa avaliação vai determinar como vai ser. Essa doença é grave, não tem cura mesmo. Fechou, você avaliou, você determinou o valor. Assim vai ser. Mas você avalia. Havia uma lei para o leproso. Todo leproso na casa de Israel, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Ok? Por quê? Por quê? Levíticos, no capítulo 14. Levíticos, capítulo 14. Ele diz assim: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Lepra na Bíblia fala de pecado, fala de fraquezas da carne, fala de limitações humanas, ok? Quantos aqui têm essas dificuldades aí? Não temos humanos aqui? Estamos numa conferência robótica. Essa é a regulamentação acerca da purificação do leproso. O que faz com o leproso? Ele será levado ao sacerdote. Por quê? Versículo próximo. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra. E o sacerdote fará o quê? O que o sacerdote vai ver? Vai declarar: ei, leproso, você está puro. Você vai olhar para a sua vida e você, sacerdote, você declara: está limpo, está puro, estou curado, está resolvido, está solucionado. A rotina do sacerdote é uma rotina de declarações. Amém? Olha o que a Bíblia fala sobre o sacerdote. Deuteronômio 21. Já estamos encerrando, amém? Deuteronômio 21. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu. Cadê os sacerdotes? O Senhor te escolheu, amém? Diga: eu sou um escolhido. O Senhor, o Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem, declararem, falar, pronunciar. Pronunciar o quê? Bênçãos em nome do Senhor. E fazer o quê? E resolverem. Oh, glória! Você só não fala, você não somente declara, você somente não avalia, mas você tem uma unção para resolver todos os casos de litígio e de violência.
Uau! Olha que poder está sobre você. Diante de qualquer circunstância, fundamentado na profecia, eu avalio a causa, eu pronuncio. E se tem litígio, se tem violência, se tem coisa se levantando contra, se tem inimigo cercando, se tem tumulto, se tem batalha, não importa. Eu pronuncio bênção e eu resolvo todos os casos de litígio e de violência. Quando Elias percebeu o movimento profético, ele não se empolgou, ele não ficou apenas na profecia. Ele sobe o monte e na mente de Elias, ele começa a declarar. E não passou muito tempo, a profecia se cumpriu. Querido, eu declaro que até agosto desse ano, as profecias se cumprirão na sua vida. Amém? Vocês estão aí, igreja? Prepara-te. Você vai passar nos testes, você vai ver portas se abrindo, você vai ver respostas de orações, você vai ver oportunidades chegando, você vai ver os céus se abrindo, você vai ver o poder de Deus, você vai se surpreender, você vai ver transformação, você vai ver milagres, você vai ver os céus abertos, você vai ver os anjos de Deus, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Ei! Aleluia! Glória a Deus! Vamos colocar em pé. Hoje nós temos a ceia. Aleluia! Quantos recebem essa palavra? Diga assim: eu sou sacerdócio real. Está sobre mim uma capacidade de avaliar, de declarar e de resolver. Amém? Querido, você não precisa se render. Você não precisa se entregar. Jesus já se rendeu por você. Jesus já se entregou por você. Você não precisa mais perder, você não precisa se desanimar. Passou esse tempo. A profecia dizia o seguinte: o inverno já passou e a primavera chegou. Estava falando, essa profecia fala do que aconteceria após Jesus. Do que aconteceria com a vinda de Jesus. A partir da morte e ressurreição de Jesus, querido. Você só leva fardos. Você só padece as dores. Você só vive em escassez. Se você quiser. Se você quiser. Mas a Bíblia diz: se você quiser. Se você quiser. Comerá do melhor dessa terra. Um casamento melhor. Uma saúde melhor. Um emprego melhor. Filhos melhores. Tudo melhorado. Tudo transformado. É isso que você quer? Então não pare na profecia. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa é uma noite de glória. E nós te louvamos por essa noite tão tremenda. Oh, lavacheia, lavacás. Existe uma unção profética nessa noite. Você não pare na profecia. Existe uma liberação de mudanças. Eu vejo uma chave sendo virada. Eu vejo uma mão segurando uma chave e virando essa chave. Essa chave fala de uma nova porta que está se abrindo. Porta fala de épocas. Porta fala de momentos, de ambientes. Deus está colocando você num novo tempo. Em um novo ambiente. Ei, o que faltava, chegou. O que não era, agora é. O que não tinha, agora vai ter. O que não acontecia, agora vai acontecer. Ei!
Sim, Deus, nós cremos nessa palavra liberada hoje para nossas vidas nessa noite. Cremos nos nossos profetas. Cremos, ó Deus, daquilo que foi estabelecido e aquilo que foi colocado para nossas vidas. Ó Deus, eu ativo mais uma vez essa palavra que o Senhor Deus liberou sobre nossas vidas. Eu declaro que esses meses que estão por vir, esse semestre que está se abrindo, haverá grandes mudanças em nossas vidas. Haverá fartura em nossas vidas. Haverá abundância em nossas vidas. Haverá saúde em nossas vidas. Nós vamos marchar como um povo vitorioso, porque nós somos aquele povo que conquista, aquele povo que avança, aquele povo que não olha para trás, aquele povo que tem fé. E nós queremos crescer, nós queremos exercer a fé que o Senhor nos liberou. E aquilo que é dado em nossas vidas, nós cremos e dizemos sim a essas promessas. Sim a essas promessas. Concordamos que foi dito. Concordamos nessa palavra. Concordamos que até agosto atravessaremos o Jordão para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. O Jordão se abriu para nós e nós, como povo de Deus, passamos as águas no seco e declaramos que lá do outro lado nós vamos alcançar grandes coisas, porque sabemos que o Senhor é nosso Deus, e isso nós nunca esqueceremos, que não é por nós, não é por nossa força, não é pelo nosso braço, mas é porque o Senhor assim deu para nós, e nós te agradecemos desde já, e dizemos, sim Deus, as promessas a nossas vidas, aleluia.